Graças, paz, conexão hoje tá top, hein? Glória a Deus. Tô vendo vocês bem demais, acho que vocês também estão conseguindo me ver e me ouvir, né? Sim. Tá falando isso só porque o pastor Josa não tá aí, né, mano? Tá mais leve. Oh, meu Deus. É muito dado pra ser enviado, pô. Muitos bichos. É pesado demais. Galera, a gente tá hoje na nossa segunda aula da série, ou melhor, segunda aula do tema, né? Disciplina da confissão, que faz parte das disciplinas comunitárias, lembram? Sim. Na semana passada a gente parou em um tópico que falávamos que quando confessamos comunitariamente o nosso pecado, a gente cria um ambiente de libertação, não é isso? Sim. Explicamos que antes de lembrarmos que a igreja é a comunhão dos santos, precisávamos entender que ela é a comunhão dos pecadores, por isso a gente está livre para abrir o coração para o outro, lembra disso? Sim. Maravilha, então acho que a gente já está no ponto certo mesmo. Eu estava querendo tirar essa dúvida com vocês para não falar de novo alguma coisa que já tivesse sido dita. Quero pedir para vocês, por favor, abrirem a Bíblia de vocês em João capítulo 20, versículo 23. E enquanto vocês abrem a Bíblia em João 20 e 23, queria perguntar como é que estão vocês aí, vocês estão bem? Graças a Deus. Surpresa, eu já vi testemunho de provisão aí para vocês nas despesas do evento, né? Glória a Deus. Sim. Legal, legal. João capítulo 20, versículo 23, galera. Vamos ler juntos? O som tá legal, não tem ruído de vento, nada não, né? Ok, só um minutinho. Vou ler aqui, eu costumo sempre ler na Bíblia de papel. Hoje eu vou usar o celular que fica menos coisa diante da tela. João capítulo de número 20, versículo 23 nos diz assim: Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, ou se não os perdoarem, desculpa, não estarão perdoados. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão... Estou com uma participação especial aqui, uma irmãzinha aqui que está aqui comigo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Galera, a gente falou na semana passada sobre a perspectiva equivocada que a gente tem, às vezes, sobre a confissão ao outro, né? A gente explicou que um dos pilares da reforma era essa liberdade que o homem tem de buscar a Deus, tendo Cristo como seu único mediador, e, portanto, não seria necessário um atravessador ou um sacerdote ou quem quer que seja para manipular a minha vida. E aí, tendo acesso direto a Deus, eu busco dele o seu perdão e ele me perdoa. Mas nós entendemos juntos que existem momentos em que a culpa parece perdurar no coração de algumas pessoas, e é aí que a confissão ao outro se torna um exemplo, não o único motivo, mas um exemplo de que falar a alguém é libertador, porque eu abro meu coração e aquela carga sai de mim e aquele irmão se torna então uma figura do Pai para comigo, me lembrando que eu fui perdoado, me animando, me renovando, acalmando meu coração. Lembram disso? A gente falou sobre isso, né? Sim. E a gente começa essa aula de hoje lendo esse texto do capítulo 20, palavras do apóstolo João. E o que a gente percebe de cara? Que nos é dada uma autoridade para perdoar. Os discípulos de Jesus têm poder para ouvir confissões de pecados e para perdoar pecados. Então, quando eu procuro os meus irmãos para confessar, é como se eu estivesse procurando a Deus. Isso
Isso soa estranho aos ouvidos de vocês? Galera, vocês me ouviram? Vocês estão aí? Sim. Deixa eu repetir. Esse ensino de que quando eu procuro meu irmão para confessar, eu estou procurando a Deus, isso soa estranho aos ouvidos de vocês? Sim e não. Quero ouvi-los. Por que sim, por que não? E por que não? Porque diante do que a gente tem aprendido, mano, a gente fica mais claro, né, que a gente confessar ao irmão, a gente vai estar confessando a Deus. Sim. Mas soa estranho também por se tratar de uma pessoa como eu. Sim. E aí é necessário uma mudança na nossa mentalidade, né? Sim. Acho que encontro com maturidade, né? A partir do momento que a gente vai adquirindo maturidade, vai ficando... É mais fácil você ter essa abertura com o irmão. Sim. Na verdade, o que me faz estar aberto ao meu irmão e me abrir a ele é aquele sentimento que nós sintetizamos na semana passada na frase: a igreja é, antes de tudo, uma comunhão de pecadores. Lembram disso? Sim. A gente precisa se lembrar disso com frequência. Na verdade, quando nós trazemos à memória isso, que nós somos falhos, que a gente peca, fica fácil para nós, quando procurados por alguém, não julgarmos essa pessoa. Ao mesmo tempo que fica fácil para essa pessoa, quando procurada por nós, não nos julgar. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque para que nós possamos colocar isso em prática, a gente precisa quebrar esse paradigma. Do contrário, a gente vai ter uma aula legal sobre confissão, mas na prática não vai conseguir executar isso. Por exemplo, quantos de vocês conseguiram, nos últimos dias, semanas ou mês, confessarem os pecados de vocês uns aos outros? Levantem a mão aí. Legal. Quantos já se sentem encorajados a fazer isso se uma situação acontecer? Levantem a mão. Que bom, pessoal. Porque a comunidade que Cristo quer que nós construamos juntos, ela é uma comunidade de amor. E o amor que é presente no serviço, na submissão e em tantas outras disciplinas espirituais também está presente na confissão. Eu não estarei apto a ser o ouvido de ninguém na confissão se eu não amar essa pessoa. E da mesma forma, eu não estarei encorajado a entregar meu coração para alguém se eu não acreditar que essa pessoa me ama. Então o amor nos encorajará a abrirmos os nossos corações uns para os outros. A segunda coisa que nos encorajará é essa nova compreensão de que se somos juntos uma comunidade de pecadores sendo santificada, sendo lavada pela palavra, sendo transformada pelo Espírito, então confessar transforma a minha vida, mas também encoraja a sua a fazer o mesmo. Confissão é algo extremamente necessário. Alguns se contentam com a ideia de sentir alívio apenas, mas não querem ser curados. E a confissão aqui ela é uma cura. Por quê? Porque existem pessoas que estão escravizadas pelo mesmo erro, porque não têm coragem para confessar o seu pecado a alguém que lhes possa cuidar. Sabe aquele momento em que você se vê repetindo as mesmas coisas e tem a sensação de que parece que a sua vida não vai mudar? Você já pediu perdão a Deus muitas vezes,
Todas as vezes que você pede perdão a Deus, você sente um alívio, mas logo em seguida você cai de novo e aí vem uma culpa tremenda e parece que cada vez mais isso está tomando conta de você. Bom, essa é uma típica situação em que a confissão ao outro é necessária. Porque se só confessar a Deus fosse suficiente, esse exemplo que nós demos aqui não seria tão cheio de repetições. Quando eu abro o meu coração para alguém, o que acontece? Eu habilito essa pessoa a se tornar uma cuidadora da minha vida. Ela tem, a partir daquele momento, autorização para me perguntar como eu estou, para vir até mim, me repreender se necessário for. Aquela pessoa está liberada para tocar a minha vida e, portanto, me ajudar a crescer. Ou seja, a confissão me remove do ambiente de obscuridade, de ocultamento, e me coloca em um lugar de iluminação. Porque quando eu ponho para fora, fica claro para alguém. E esse alguém pode entrar nas áreas secretas do meu coração me perguntando: você ainda está fazendo aquilo que você me falou? Como é que você está? Você fez aquilo que eu te falei? Você tem orado? Por que nós não oramos juntos essa semana? Isso põe luz na onde havia trevas e me liberta. Então tem muita gente que está sentindo alívio a cada pedido de perdão a Deus. Mas por que não é curado? Porque Deus não quer curá-lo? Não. Deus já deu a ferramenta de cura. A comunhão dos santos. Dos santos que são pecadores em processo de transformação. Ou melhor, em processo de santificação. E transformação contínua também. Esses santos, que são pecadores em transformação, eles são a ferramenta de Deus para a minha vida ser tocada e curada. Na comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então veja bem, se eu me fecho para isso, eu estou dizendo que esse mecanismo, que esse organismo que o Senhor gerou para a cura de todos os membros, não serve para mim. Se isso não serve, o que serve? Vocês entendem? Sim. Então, caminhando ainda nesse passo da confissão, é importante observar que muitas vezes a gente acredita que o perdão só vai surtir efeito para questões de salvação. Ah, não, eu peço perdão a Deus, Deus perdoou meu pecado, eu não vou para o inferno. Mas a gente pensa que isso não muda a nossa vida hoje. Ou seja, não, eu estou me arrependendo do meu pecado porque eu não quero ser punido por Deus. Não é só sobre punição, gente. É sobre liberdade. Isso surte efeito hoje, agora. A confissão, ela me coloca em uma posição de romper cadeias. E por que é que eu posso ouvir a sua confissão e você pode ouvir a minha? Por que que não só o pastor pode ouvir uma confissão? Por que que, ao contrário do que ensinava o catolicismo romano, não apenas as autoridades eclesiásticas podem ouvir uma confissão de alguém? Por quê, pessoal? Porque Jesus, ele fez todos nós sacerdotes, né, mano? É isso mesmo, Robson. Somos todos sacerdotes. Quando eu digo aqui, em exemplo, que eu posso me abrir a você e você se abrir a mim, vocês entendem que eu não estou falando de você se abrir ao profeta, né? Eu estou falando de você se abrir ao seu irmão. Vocês entendem isso, né? Sim. Porque é exatamente isso que o Robson acabou de falar. Nós somos todos sacerdotes. A Bíblia nos chama de sacerdócio real, ou reino sacerdotal, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Então, quando Pedro escreve isso na sua carta, ele está falando justamente do nosso ofício. Um ofício que não é desassociado do outro. Nós somos um reino de sacerdotes. Então, olha que louco, cara. Isso aqui é muito lindo. Quem está com a sua Bíblia, abre comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Versículo 9, perdão. Eu disse errado. 1 Pedro 2, 9. Vamos ler juntos? Alguém pode ler aí, por favor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso aí. Agora olha que legal. O texto está dizendo que nós somos apenas sacerdotes? Não. Está dizendo que nós somos sacerdotes reais ou um reino de sacerdotes, certo? Sim. Porque nós ocupamos uma dupla função. Nós somos reis e nós somos sacerdotes ao mesmo tempo. Nós não precisamos deixar de ser sacerdotes para ser reis. Nós não precisamos deixar de ser reis para ser sacerdotes. Isso fica claro para vocês? Que as duas coisas caminham juntas? Sim? Sim. Beleza, vamos dar uma voltada rapidinha na história de Israel aqui e nos lembrarmos do período dos reis de Israel. Os reis podiam ser sacerdotes, pessoal? Sim ou não? Não. Os sacerdotes, pessoal, podiam ocupar poder real? Podiam ser reis? Sim ou não? Os ofícios eram separados, certo? Sim. Mas a Bíblia nos fala de um homem. Um homem, porque Hebreus diz que ele é um homem. Em Gênesis, a quem Abraão entregou o seu dízimo e esse homem lhe serviu ceia. O homem é chamado de Melquisedeque. Seu nome, alguns acreditam na verdade ser uma designação de quem ele era, porque a expressão Melquisedeque na verdade é a junção das palavras Moloch, Ra, Zedek, que significa rei de justiça ou rei de paz. Então olha que louco, é alguém que ao mesmo tempo que estabelecia equidade, integridade, correção, também trazia paz. O fim de conflitos, mas também paz no sentido de shalom, plenitude. E olha que louco, esse Melquisedeque, diz a escritura, ele era rei e sacerdote, e Hebreus confirma isso. Ele ocupava as duas funções ao mesmo tempo. Hebreus diz que Cristo é da ordem de Melquisedeque. E se nós somos sacerdotes a partir de Cristo, então nós não somos só sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes como Cristo da ordem de Melquisedeque. O que isso fala? O nosso ofício libera justiça e libera paz. Ou seja, o nosso ofício traz equidade, dignidade, correção sobre o coração pecador, ao mesmo tempo que estabelece o vínculo que estava quebrado e ao mesmo tempo que estabelece a plenitude de Deus sobre a vida das pessoas. Por que então eu confesso a um rei sacerdote? Porque reis governam, sacerdotes ministram, e nós governamos enquanto ministramos ao Senhor. Quando eu sirvo ao meu irmão ouvindo o pecado dele, liberando ele, eu estou estabelecendo o governo do Senhor sobre ele. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Vocês entendem isso, pessoal? Sim. Então, liberar meu coração para a confissão é liberar meu coração para ser governado pelo Senhor através da vida de quem? Do meu irmão. Esse camarada igual a mim, cheio do Espírito Santo, que vai estar autorizado, Robson, agora, para ficar me perguntando se eu tô bem, se eu não tô, se eu já fiz, se eu não fiz. Essa lição precisa nos remover do lugar do secreto, do escondido, do oculto, pessoal. Quais são as vantagens, então, da confissão ao outro? Quais são as vantagens de confessar ao outro? A primeira vantagem da confissão a outra pessoa, a partir do momento que a gente confessa, ó a primeira vantagem, não temos mais desculpas. Quando confessamos, não temos desculpas. Precisamos admitir a nossa culpa. Essa é a primeira vantagem. Quando eu vou a uma pessoa confessar o meu pecado, eu me coloco desnudo diante dela. Eu me coloco exposto, vulnerável.
Não tem nada que fique entre mim e ela. Então eu abro a minha ferida que eu gerei pelo meu erro e digo, ó, eu fiz isso. Então não há mais desculpas. Porque quando eu mantenho isso em secreto, eu posso ir criando mecanismos para me justificar. Por exemplo, eu minto deliberadamente. E aí eu vou a Deus todas as vezes pedindo perdão. Senhor, me perdoe porque mais uma vez eu estou mentindo. Só que dentro de mim eu já criei mecanismos que justificam as minhas mentiras. Então por mais que eu peça perdão a Deus, eu digo para mim, mas eu menti porque se eu falar a verdade eu vou prejudicar fulano. Eu vou arrumar problema com a minha esposa. Eu vou machucar meu filho. Eu vou perder meu emprego. Quando eu confesso para o outro me confronta e diz, não, cara, não tem desculpa. Você está tentando proteger a si mesmo. Você está mentindo. Você precisa contar a verdade. Mas eu fiz, não tem justificativa. A verdade é sempre a primeira alternativa. Entende? O outro me confronta. Eu não fico nesse lugar de segurança criado dentro de mim a partir das minhas desculpas. Quando eu falo para outra pessoa, a outra pessoa tira esses lugares de apoio, essas desculpinhas. E aí eu admito a minha culpa. Então confessar ao outro é nos remover do lugar da desculpa. Mas para isso eu preciso admitir a minha culpa. Segundo ponto, pessoal. Segunda vantagem de confessar a alguém, ao outro. Primeira vantagem a gente já viu, eu saio do ambiente da desculpa, eu me torno vulnerável. Só que quando eu confesso pecado, pessoal, o que eu espero? Receber o perdão. Receber perdão. Então, se eu espero a palavra do perdão, eu recebo a palavra do perdão da boca da outra pessoa. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Um 9? Isso. 1 João, capítulo de número 1, versículo 9. Pode ler? Pode. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso mesmo. Então veja, ao confessar o meu pecado, eu sou purificado de toda injustiça. Eu sou perdoado. Então quando alguém ouve a minha confissão, essa pessoa, por ser um rei sacerdote, está plenamente habilitado para dizer isso. Ó, irmão, você está perdoado em nome de Jesus. E aí, pessoal, existe um forte peso da presença de alguém diante de mim. Alguém que pode me abraçar, me consolar, chorar comigo naquele momento e me trazer um conforto do céu que me faça sair dali renovado. Então a primeira coisa é que confessando a alguém eu não tenho desculpa. A segunda coisa é que eu recebo a palavra do perdão, verbalizada por alguém, expressada num abraço e por aí vai. Terceira vantagem da confissão ao outro. A terceira vantagem é a responsabilização. A terceira vantagem é a responsabilização. O que seria a responsabilização? Seria dar a alguém o encargo de me disciplinar e de me pedir prestação de contas. Essa é a parte que costuma ser indigesta para muita gente.
Por quê? Porque nós somos a geração do só Deus pode me julgar. E de fato é verdade. Só o Senhor é plenamente apto para julgar, mas disciplinar o meu irmão me pode. Vou reformular a frase. Disciplinar o meu irmão pode. Quando a pessoa faz uma cagada, a primeira coisa que ela posta lá no Facebook é só Deus pode me julgar. Exatamente. Por quê? Porque veja bem, gente, quando ela afirma só Deus pode me julgar, ela está dizendo que ela está errada? Não. Não. Porque se ela dissesse isso consciente de que Deus está liberado para julgar, ela estava frita. Essa frase tá certa. Porque se Deus fosse derramar ira sobre ela, não ia sobrar nada. Na verdade, ela deveria escrever a frase: Deus precisa me perdoar. Ou se ela fosse religiosa demais, ela escreveria: só Deus pode me perdoar. Mas enfim, todas as frases não prestam. Porque partem de um coração que não quer ser disciplinado. Essa frase ela já é uma confissão indireta, né? Essa frase é um cala-boca. Essa frase significa assim, ó: não mexam com a minha vida. Da minha vida cuido Eu. Pois é, pessoal, eu preciso aproveitar esse momento para conversar isso com vocês. Nós estamos em uma comunidade cuja vida de discipulado é muito agressiva. A nossa forma de ser comunidade, expressa na mesa, nas relações, ela parece assim uma proposta exageradamente informal. Tudo é liberado, mas é o contrário. Porque quando a gente fala de pôr o coração na mesa, a gente fala de pessoas se abrindo para pessoas, liberando outras pessoas para repreenderem elas se elas estiverem erradas. Ou seja, no modelo tradicional, institucional, eu escolho quando alguém entra na minha vida. Como é que eu faço essa escolha? Eu vou lá, eu marco com alguém, eu converso com essa pessoa, eu conto a parte que eu acho conveniente e essa pessoa me repreende com aquilo que ela sabe sobre mim. Se eu quiser manter isso em se eu quiser manter isso no escuro, eu faço. Mas naquilo que a gente está querendo construir juntos, e que muitas outras comunidades cristãs pelo Brasil e mundo também estão construindo juntas, é o modelo genuíno de comunidades cristãs. E qual é a característica desse modelo? Se você botou seu coração na mesa uma vez, você me autorizou a entrar na sua vida todas as outras vezes. Você não tem mais o direito de botar para fora. Então, se eu precisar te repreender, mesmo que você não queira, eu vou te repreender. Ah, mas eu não estou afim de te ouvir. Se você não está afim de me ouvir, então você não está afim de ser igreja comigo. O nosso estilo é muito radical, pessoal. Nós falávamos isso ao Robson quando ele esteve aqui. Que isso é tão radical que parece até invasivo. Por quê? Porque o outro perde o direito de dizer sai da minha vida. Só que na verdade, quando o outro se submete ao discipulado, vai sendo tocado, vai confessando os seus erros, vai se arrependendo e vai sendo transformado, o outro é livre das amarras que o prendem e assim vive de fato a sua real identidade. Ou seja, ei garoto, você quer aparecer, né? Débora. Então, quando eu sou liberto das amarras que me prendem e me torno totalmente livre, sabe o que acontece comigo? Aí eu me torno apto para tomar decisões sem ser influenciado pelo meu mau caráter, pelo meu pecado ou pelas minhas concupiscências. Livre dessas amarras, eu ganho autonomia. Então presta atenção. A nossa proposta de discipulado parece dominadora, mas não é. Ela é libertadora, porque ela tem uma finalidade: fazer você crescer para ter autonomia. Só que você só vai crescer se abandonar as coisas que te amarram.
Então, a gente tem duas alternativas nessa nossa proposta. Fazer de conta que entregou tudo e permanecer escravo dos pecados e dos velhos hábitos, ou entregar tudo, deixar alguém entrar na nossa vida, arrancar tudo e jogar fora, para que a gente possa crescer e ter autonomia, para passar a decidir de acordo com a vontade de Deus. Vocês entendem isso, pessoal? Sim. Que bom. Por quê? Porque às vezes nós estamos tão acostumados com os relacionamentos informais que quando alguém está muito presente na minha vida, preocupado em me corrigir, eu me sinto incomodado. Só que na verdade aquilo que me incomoda deveria ser minha alegria, porque aquela pessoa quer me ajudar a ser alguém diferente. Essa pessoa quer ser um instrumento de Deus para disciplinar a minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque o terceiro ponto das vantagens da confissão está abordando essa questão da responsabilização. A pessoa para quem eu confesso o meu pecado é autorizada a me disciplinar e eu estou vinculado a ela para prestar contas para ela da minha vida. Então eu te pergunto, você já voltou àquela pessoa a quem você confessou o seu erro para dizer como é que você está? Primeira pergunta que eu faço. Segunda, você se sente ofendida, chateada ou perseguida quando essa pessoa vem até você e pergunta como é que você está? Terceiro, você sente vontade todas as vezes que ela te procura de dizer obrigado por cuidar de mim? Ou você sente vontade de dizer da minha vida cuido eu, só Deus pode me julgar? Não tô bravo, tá? É que eu tô ficando velho, a minha ruga de expressão não some mais, cara. Tem que fazer botox. Preenchimento, né? Tá bom, gente? Vocês entendem isso? Sim. Então agora eu quero fazer uma pergunta pra você. A gente já sabe que confissão é uma coisa legal. Vimos aí as 3 vantagens. Como fazer uma confissão? Como fazer uma confissão? Como é que eu abro o meu coração e falo sobre o pecado que eu estou cometendo para alguém? Mano, qual que é a terceira vantagem mesmo da... A responsabilização, isso mesmo. Que é Ah, tá. a autorização de quem me ouviu para me disciplinar. E automaticamente o meu compromisso de prestar conta para essa pessoa. Essa pessoa vai vir até mim querendo saber se eu estou dando passos diferentes do que eu estava dando. Então vamos lá. Como fazer uma confissão? A primeira coisa que a gente precisa fazer para realizar uma confissão é examinar a consciência. Deixa eu botar aqui, senão eu não vou terminar esse estudo. Abelhinha! Ela não quer, tá? Ela já veio aqui umas 3 vezes, ela quer aparecer para vocês. Bom, como fazer uma confissão? A primeira coisa que a gente precisa fazer, examinar a consciência. Examinar a consciência. Isso fala de quê, pessoal? Isso fala que eu preciso, quando vou confessar o meu pecado, vasculhar o meu interior para confessar coisas específicas. Você quer ver um jeito malandro de fazer confissão? É esse aqui, ó. Eu chego pro Efra e falo, Efra, eu quero abrir meu coração para você. Aí o Efra fala, ô Rafa, tamo junto, cara. Pode falar, o Efra ora,
Fala, cara, hoje é um dia de cura pra você. Eu falo, Efra, cara, enfim, eu tô tendo dificuldades sexuais. Dando um exemplo. Ou, minto, você mais evasivo. Vou dar um exemplo fora disso, porque todo mundo dá exemplo dessas áreas. Eu tô cometendo um erro no meu trabalho. Cometer um erro no meu trabalho pode ser errar uma conta, pode ser xingar um cliente, chegar atrasado. Dá nome aos bois. Eu estou roubando o meu patrão. Eu peguei dinheiro da empresa. A gente é perito em fazer isso. Vou confessar meu pecado para o Elias. Aí eu chego assim, Elias, eu estou com dificuldades na área espiritual. Que dificuldade! Eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo jejuar, eu não consigo desenvolver. Tem que ser específico. Por quê? Porque é sabendo com o que estamos lidando que nós vamos remover isso que está te prendendo para você ser livre. Então eu preciso ser específico no abrir do meu coração. Que pecado eu estou cometendo? Eu me lembro um fato que passei, que a especificação foi um exemplo clássico. Eu fui repreender uma pessoa de um erro, e na época, uma das pessoas envolvidas no fato me procurou. E uma pessoa que trabalhava comigo no ministério teve uma palavra do Senhor de que aquele irmão estava no erro, cometendo um erro. E eu chamei o irmão e falei para ele, cara, eu estou muito inquieto com uma coisa, mas antes de falar o que é que está me inquietando, eu queria te perguntar, como é que você está? Ele respondeu, estou bem. Falei, você está bem mesmo? Não, estou bem. Falei, bom, é o seguinte, cara, o Senhor usou um irmão para falar que você não está bem, e uma pessoa me procurou para dizer que fez tal e tal coisa com você. Aí eu perguntei, você está fazendo isso? A pessoa me respondeu, não estou fazendo isso. Puxou a Bíblia, botou a mão em cima e disse, eu juro pela palavra que eu não estou fazendo isso. Eu não pedi para a pessoa fazer isso, ela fez. Beleza. Eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Falei, mas mano, como é que fica a pessoa que me disse isso? Ah, não sei, deve estar falando mentira. Aí virou para a pessoa que estava comigo no atendimento, foi a pessoa que Deus comunicou que ela não estava bem, falou bem assim, e sobre você falar que eu não estou bem, vê bem se foi o Espírito que falou com você. Tá. Passado alguns dias a história veio à tona, explodiu. Era de fato o erro que ele estava escondendo. Eu chamei de novo para conversar e nessa ocasião eu perguntei, cara, agora todo mundo já está sabendo. Por que você mentiu para mim? Ele respondeu, eu não menti. Falei, como não menti? Você fez? Fiz. Mas você não perguntou se eu tinha feito. Você perguntou se eu estava fazendo. Naquela hora eu não estava. Nossa. Então isso é um exemplo muito claro de um bagre ensaboado que não quer confessar um erro. Então quando você for confessar um pecado, abra o seu coração e seja específico. Segunda coisa necessária para se fazer uma confissão: o pesar. A primeira coisa, examinar a consciência. A segunda coisa, o pesar. O sentimento de pesar. O
O que é pesar, pessoal? Quando eu digo para alguém meus pêsames, o que isso significa? Se eu tô sentindo o que a pessoa tá sentindo, Que eu estou empaticamente sentindo, exatamente. Ou seja, eu estou tão triste quanto ela está. Então, pesar tem a ver com uma tristeza profunda, não seria isso? isso. Pessoal, essa tristeza profunda numa confissão, ela é necessária porque eu preciso não sentir a tristeza de Deus, mas sentir tristeza por estar magoando o Senhor, magoando o meu pai, magoando alguém. O pesar é um sentimento que traz para mim aversão ao pecado. O que acontece? Eu estou tão entristecido por ter magoado meu pai que eu tenho raiva do que eu fiz. Eu tenho a raiva do erro que eu cometi. Eu não quero cometê-lo de novo. Então que isso produz em mim uma vontade de arrancar isso dentro de mim, de sair dessa situação. E aí eu vou e confesso. Sem pesar, não há liberdade. Porque não dá pra gente flertar com o pecado. Nós precisamos odiá-lo. Então a aversão ao pecado é produto desse sentimento, pesar. Então para uma confissão é preciso um sentimento de pesar. É preciso uma tristeza, que Paulo chama de tristeza segundo Deus, que é uma ação do Espírito no meu interior, me fazendo perceber que eu não posso permanecer daquele jeito. A terceira coisa necessária para uma confissão acontecer. Terceira coisa, determinação para evitar o pecado. Determinação para evitar o pecado. Porque é, pessoal, que confessei o meu pecado, preciso ter determinação para fugir do pecado. Por quê? Porque vai dar vontade de fazer. A carne. Bom, deixa eu perguntar para vocês. Fugir do pecado tem a ver com fugir da oportunidade e da vontade? Ou significa correr para um lugar de segurança onde o pecado não é mais importante? Correr para um lugar de segurança. Porque veja bem, se o pecado é concebido a partir da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, aonde está o ambiente perfeito para acontecer uma tentação? Do lado de fora ou em mim mesmo? A gente mesmo. Vocês me ouviram? Sim, sim. Lá de Na dentro. gente Na onde? Nós mesmos. nós Em mesmos. nós mesmos. Então eu pergunto para vocês, como é que eu fujo de mim mesmo? Se aproximando de Deus. Eu nem Deus. Me escondendo no Senhor. Então, olha só. A determinação para evitar o pecado tem a ver com desejar ter a presença do Senhor de forma gloriosa, de forma real. Porque eu não quero pecar. Porque eu não quero perder o Senhor de vista. Porque se eu não peco porque eu tenho medo da consequência, não é o bastante. Diante da primeira oportunidade que a minha carne tiver de me passar a perna, eu vou achar que a consequência não é tão ruim assim e que o pecado vale a pena.
Mas se a minha ótica for a presença, a relação com o Senhor, nada será mais importante do que tê-lo perto. Tudo que me afaste dele vai ser posto para longe da minha vida. Eu vou fugir de tudo que me afasta dele. Vocês entendem isso? Então aqui eu quero aproveitar e pontuar com vocês uma coisa. Existe um negócio muito particular em todo mundo, mas em especial na juventude isso é bem mais enfático. A maioria das pessoas, quando jovens, se preocupam em perguntar para os amigos, para o pastor, para quem quer que seja, o seguinte: até onde eu devo ir em tal área? A gente há de convir que essa não é pergunta só de jovem. Velho também faz essa pergunta, né? Aonde é que eu posso, até onde eu posso ir? Isso é pecado ou não é? Até que ponto não é pecado? Pensa comigo sobre essa pergunta. Quando eu quero saber o limite que eu preciso alcançar, eu estou querendo fugir do pecado ou estou querendo ficar perto dele? Perto dele. Estou flertando com ele, né? Eu estou flertando com ele. E por que é que eu estou flertando com ele? Porque os meus olhos ainda estão nele. Então, a gente muitas vezes acaba ensinando errado para as pessoas, ensinando que santidade é lutar contra o pecado. E aí como é que a gente vence o pecado? A gente vence reprimindo as vontades, lutando contra os desejos e por aí vai. Mas gente, uma hora os nossos desejos nos passam a perna. Sim ou não? Sim. A menos que eu ouça alguém me dizer: cara, vencer o pecado não é lutar contra ele. Vencer o pecado é entrar em Deus e amá-lo de uma tal maneira que nenhum pecado valha mais a pena do que a relação com o Senhor. Então lutar contra o pecado, na verdade, é lutar para permanecer na presença do Senhor. Ou seja, a melhor maneira de lutar contra o pecado é buscando a presença, a glória, a face do Senhor. Profeta, Oi. quando Paulo afirma que o bem que ele não quer fazer, ele não consegue, e o mal ocorre toda hora. Ele está falando justamente disso, dessa busca intensa da presença, da face do Senhor? Não, na verdade ele está falando sobre a natureza pecaminosa que todo ser humano possui. Só que o final do capítulo é: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala: mas graças a Deus por Jesus. Porque em Cristo a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Quantos conhecem esse texto? Quantos conhecem esse texto, pessoal? Peraí, deixa eu ampliar a tela que eu não estou conseguindo ver direito. Vocês já leram esse texto? Sim. Então, o que Paulo na verdade está dizendo não é que ele é um escravo do pecado. Ele está fazendo um cântico mostrando quem ele era antes e quem ele se tornou depois de Cristo. Ele está louvando a liberdade que Jesus lhe deu. Esse texto é muito mal interpretado. Ele é utilizado para justificar a vida de escravidão de pecado que muitas pessoas têm. Na verdade, então, quando ele está falando do fim do cara no passo, ele fala que lá uma pessoa antes de aceitar Jesus, né? Exato. Exatamente. Ele está falando de uma pessoa antes do novo nascimento, não de uma pessoa depois. Porque quando essa pessoa é liberta, ele fala que essa pessoa agora está debaixo de um outro domínio. Ele fala basicamente que a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, se me livrou, então eu já não estou mais. Oi, pai. Oi. Eu não posso virar para um lado. Então eu já não estou mais preso. Quer ver? Vamos ler juntos. Vamos lá, vamos experimentar a leitura desse texto juntos. Só um minutinho. Romanos, abre comigo, por favor, em Romanos, capítulo de número 7. Ei, profeta. Oi.
Eu te fiz essa pergunta porque o título que está aqui na minha Bíblia é A Luta contra o Pecado, entendeu? Sim, mas aí é que tá. De fato é a luta contra o pecado, mas não é da perspectiva de um nascido de novo. É da perspectiva dos filhos de Adão, daqueles que são escravos ainda da lei. Porque não nasceram de novo. Quer ver? Vamos ler juntos? Vamos começar do versículo de número 14, que é o parágrafo que vai falar isso. Vamos ler o parágrafo, porque ele tem aí um começo, meio e fim que dá pra gente compreender melhor o que Paulo está dizendo. Ó, versículo 14 do capítulo 7 diz assim: sabemos que a lei é espiritual, ou seja, o problema não são as normas da lei, porque as normas da lei trazem princípios espirituais, mas o problema é a nossa natureza. Então ele fala: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, está dizendo que o pecado me governa. Assim encontro esta lei que atua dentro de mim. Ou seja, estou debaixo de uma outra jurisdição, a jurisdição do pecado. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ou seja, eu quero até obedecer a Deus, mas essa minha velha natureza me prende. Aqui, mais uma vez, a Escritura está dizendo para nós que não é sobre si, não é sobre fazer, é sobre si. Então eu ainda sou um escravo querendo agir como livre, mas eu sou um escravo. Aí ele fala: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aí ele vai continuar: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque veja, Paulo está dizendo que antes disso, a cabeça dele queria uma coisa, mas o corpo fazia outra. Aí no verso 1 do capítulo 8 ele diz que agora em Cristo não há condenação. Por quê? Porque fomos livres. Pode falar, Robson. Mano, disso tudo que você falou aí, faz uma relação para nós com o texto que diz que a nossa luta não é contra a carne, Sim. mas sim contra principados, potestades e hostes de maldade. Dentro daquilo que você falou, que nós não lutamos contra pecado, né? E o pecado, ele habita na nossa carne, né? Existe... Mas é que lá o contexto da palavra carne é outro. Nem sempre que essa palavra aparece, ela tem o mesmo significado. Aonde ela aparece, nesse caso, a nossa luta não é contra carne e sangue, o texto de Gálatas, se eu não estiver equivocado, é Gálatas, né? É. O texto de Gálatas está... Gálatas 6? É Gálatas 6. Porque Gálatas 5 fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Acho que Efésios tem que falar É Efésios 6 fala da armadura, profeta. É isso mesmo, obrigado, Rina. Então eu confundi, Efésios 6, né? Efésios 6. Eu me confundi. A partir do verso 6. Obrigado, Rina. Então, olha só, Efésios capítulo 6 está falando, portanto, dessa armadura e está falando de não lutar contra a carne e não lutar contra homens. Então, exatamente. Eu não luto contra pessoas no dia a dia. Eu luto contra espíritos malignos que governam pessoas através de princípios, valores, influências, comportamentos, estilo de vida. Então, como cristãos, nós não somos inimigos das pessoas. Nós somos inimigos do sistema que as governa.
Entende isso, mano? Entendi. É isso que o texto quer dizer. Obrigado por me corrigir na referência aí, Rina. Valeu. Ô, profeta, Oi. só fazendo um gancho aqui nessas distorções que a gente vem acumulando ao longo da caminhada, eu mesmo já orei várias vezes: ô Senhor, coloque meu capacete, coloque meu escudo. E na verdade, esses atributos aqui, essa armadura, o capacete não representa o capacete propriamente dito, né? Não. Representa uma nova mentalidade. O capacete da salvação é uma nova mentalidade entrando na minha mente. A mentalidade de quem me salvou. E quem me salvou? Jesus. É isso. Então vamos lá, galera. Caminhando para o fim desse nosso encontro de hoje, mais duas coisas que são necessárias para fazer uma confissão. Falamos 3. A quarta coisa, eu preciso entender que toda confissão começa com pesar, mas vai terminar com alegria. Então a quarta coisa é entender que uma confissão começa com pesar, mas vai acabar com Alegria. alegria, porque eu vou ser perdoado, eu vou estar liberado. Então o pesar vai continuar depois do arrependimento, pessoal? Sim ou não? Não. Não deve continuar, eu estou absolvido. Eu preciso acreditar que aquela pessoa que me ouviu e me liberou em nome do Senhor é um instrumento de Deus para me dizer que não há mais condenação contra mim, eu estou livre. Amém. E por fim, a última coisa, a quinta coisa, para eu confessar algo a alguém, é encontrar uma pessoa correta para isso. Para confessar, eu preciso encontrar a pessoa certa. Nós falamos sobre isso na aula passada, foi uma pergunta do Robson, inclusive. O que é a pessoa certa? É alguém que vai ter maturidade para me ajudar. É alguém cuja vida fala na minha vida, ou seja, alguém que de alguma maneira se doa por mim, me ama, e portanto é alguém em quem eu confio e eu sei que vai comigo até o fim para que eu seja liberto. Então é alguém maduro e alguém que me ame. Por isso nós temos que ser uma comunidade de amor. Para que não haja entre nós nenhum tipo de desconfiança. E nós possamos estar plenamente habilitados para sermos ouvidos uns dos outros. Galera, esse é o nosso último ponto de hoje. Semana que vem a gente vem com o último tópico da nossa lição. O último tópico dessa nossa lição será como ouvir uma confissão. Como ouvir uma confissão. Nós vamos falar um pouco sobre isso e encerrar essa disciplina que é a disciplina da confissão. Amém?